Olá, meus amigos, bom dia! Mais uma vez aqui com vocês, eu sou o Gustavo e não importa se de longe ou de perto, importa sim que você assista este vídeo com o seu coração aberto. Bom dia a todos os amigos do grupo Eu Sou 5%, bom dia para você, meu amigo no Facebook, para você inscrito do canal. Eu quero começar a falar sobre o Estado laico. Existe uma certa confusão quando se ouve ou se escreve a expressão o Estado é laico. O que significa isso? Muito bem, para que um Estado seja laico, o Estado é laico quando não define uma religião oficial. Por exemplo, o Vaticano não é um Estado laico, já que a religião oficial do pequeno país, um país dentro de outro país, é a religião católica. A Arábia Saudita não é um Estado laico, porque a religião oficial é o Islã, como o Irã, o Iraque, a Síria, apesar da Síria ter também cristãos e etc. Mas eu creio que com esses exemplos e essa rápida definição, deu para vocês perceberem a diferença. Quando o Estado não tem ou não define uma religião oficial do país, do Estado, então o Estado é considerado laico. Mas é óbvio, é claro, que ainda sendo um Estado laico, o Brasil, por exemplo, sofreu muitas influências. Melhor, vou tirar a palavra sofreu. Recebeu muitas influências da religião católica. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro e eu lembro que quando garoto, eu ia muito com a minha mãe, minha falecida mãe, meu falecido pai. Nós pegávamos o ônibus ali na Avenida Brasil, íamos para a casa de um primo também, que infelizmente já se foi, e minha prima também, irmã dele, e da minha madrinha. E passávamos ali por Deodoro, e não lembro se antes, creio que depois da Vila Militar de Deodoro, tem um cemitério. E quando o ônibus passava em frente ao cemitério, olha, a maioria das pessoas dentro do ônibus faziam o sinal da cruz, se benziam, né? E eu creio que até hoje isso ainda existe aí no Brasil. Então, mesmo sendo um Estado laico, o Brasil recebeu muitas influências da religião católica, e influências essas que até hoje permeiam a vida do brasileiro. Tanto que alguns anos atrás, não sei se ainda continua, o Brasil era o maior país católico, não do mundo, mas da América do Sul, pelo menos. E a Igreja Católica se aproveitou muito disso, pela influência exercida. Se você vai na Avenida Rio Branco, lá no centro do Rio, e caminha pela Avenida Rio Branco, e você procura saber quem é o dono ou os donos dos prédios onde estão os negócios, escritórios, etc., de um e do outro lado da calçada, você vai saber que o dono daquilo dali é a Igreja Católica. E várias outras coisas. Depois também veio o tal do sincretismo religioso das religiões afro, que por causa da imigração, onde foram trazidos escravos para o Brasil, e eles trouxeram consigo as suas raízes, as suas crenças. Tanto que, por exemplo, no catolicismo, que é conhecido por Jorge ou São Jorge, na religião afro, vamos dizer assim, né? Na macumba mesmo, no candomblé, na quimbanda, na umbanda, seja lá qual for a linha, o São Jorge para os católicos é Oxum, sei lá, para o pessoal que pratica a religião afro, umbanda, quimbanda, candomblé.
E existe este sincretismo, tanto que há pessoas que se dizem praticantes de ambas religiões. No dia do Jorge, que é 23 de abril, por isso até alguns brasileiros receberam o nome de Jorge em homenagem a esse que é considerado um santo católico. E aí há uma queima de fogos no Rio de Janeiro, muitos vão na igreja católica e também vão celebrar lá na Corimba, e por aí vai. Então esse é o sincretismo religioso, que por muitos e muitos anos influenciou o modo de vida do brasileiro. Depois surgiu o movimento pentecostal, que começou vamos dizer assim, combater ou mostrar a verdade sobre esse sincretismo, e agora estamos vivendo o neopentecostal, né? Onde a teologia da prosperidade é o que impera. Mas o Brasil continua ainda sendo um estado laico, sendo que ainda com grandes e fortes influências católicas, como também os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde os pais da fundação dessa nação, haviam pessoas que criam em Deus, como também maçons. Dentro daqueles que assinaram a Constituição Americana e também declararam a independência em 4 de julho de 1776, haviam maçons. Mas isso não significa dizer que esse país foi fundado por maçons. Pessoas que lutaram lado a lado, que se rebelaram contra a tirania da coroa britânica. E apesar também de haver, vamos dizer assim, uma laicacidade no país, mas o país, graças a Deus, recebeu influências da fé evangélica no verdadeiro Deus, tanto que esse país foi consagrado a Deus, onde estavam as Torres Gêmeas, e por isso era um lugar visado, porque as pessoas que sabem, que estudam história, reconhecem a importância daquele lugar. Quando eu cheguei aqui na América, em 93, em 92 já havia tido um ataque no World Trade Center. Foi colocada uma bomba no primeiro andar. E quando eu cheguei, na primeira vez que eu fui na ilha de Manhattan, então um trabalho de reconstrução estava em obras. E depois, em 2001, setembro de 2001, aconteceu aquilo que vocês sabem, que também foi uma false flag. Porque justamente naquele lugar, o país foi consagrado ao Deus de Israel. E a influência foi tanta, e pelo fato de que os judeus, isso já não é mais ensinado nas escolas aqui. Cristóvão Colombo, ele empreendeu aquela famosa viagem em que ele descobriu a América, porque judeus ricos que haviam sido expulsos de países europeus patrocinaram a viagem dele para que ele encontrasse uma terra onde eles pudessem morar, crescer, trabalhar, prosperar e viverem as suas vidas. E foi quando ele deu com esse continente. Tem gente que fica com raiva quando eu falo América, né? É um vício, porque existe a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Aí a gente fala assim, por que você fala América? Todos somos Américas. Mas, deixando de lado, então ele navegou e descobriu a América do Norte, vamos assim dizer. E os judeus vieram para cá. E juntamente com os judeus, eles também trouxeram a sua crença no único e verdadeiro Deus, até então, os seus costumes, e o país prosperou e se tornou no que é hoje. Mesmo sendo, digamos, um estado laico, mas a influência da fé judia, juntamente com a fé cristã, fez desse país o que é hoje. Então você entende agora por que há uma campanha em andamento para destruir a fé judaico-cristã, começando pela família, destruindo a família, e depois disso aniquilando a crença, a fé em Deus.
E eu gostaria, poxa, como eu queria ir muito, ter a possibilidade de enviar pelo menos 50 exemplares do livro Confissões de um Ex-Illuminati, aquele livro que eu já fiz muitos hangouts, em português. Acontece que infelizmente não há, porque ali naquele livro explica o porquê as 13 famílias, eles estão fazendo de tudo para tornarem a China na potência número 1 do mundo. Esse é um dos planos Illuminati, porque a China, supostamente por ser um país comunista, mas com a economia de mercado, eles são comunistas por ideologia política, mas a economia da China é uma economia de mercado, quer dizer, aberta. E pelo fato de que a grande maioria, a maioria esmagadora, não crê em Deus, a igreja cristã lá é subterrânea, então torna-se muito mais fácil aniquilar a crença em um Deus e assim governar as pessoas, controlar as pessoas. Já aqui nos Estados Unidos, por estar entranhado no seio, no âmago da alma do americano, então é uma pedra no sapato, é um empecilho para a nova ordem mundial. E aí nós vemos quando essa coisa do politicamente correto, essa coisa de que hoje, quando você fala a verdade, você é taxado de xenófobo, de misógino, você é taxado de racista, disso, daquilo, nada mais é do que o empreendimento desse plano Illuminati para quebrar a espinha dorsal desse país. E eu recomendo, meus amigos, vocês, como se fala em inglês, don't take my word for granted. Quer dizer, vocês não precisam acreditar no que eu estou dizendo. Mas se você investir uma horinha do seu precioso tempo em se educar e leia o livro negro do comunismo, leia as teorias de Antonio Gramsci, procure saber sobre a escola de Frankfurt, sobre Gramsci, procure saber, por exemplo, sobre o decálogo de Lenin, procure saber, pesquise sobre as teorias para alienação das massas, do Noam Chomsky. Procure ler o livro Regras para Radicais, do Saul Alinsky. Procure ler a Intentona Comunista, ou então as teorias de Karl Marx, de Hegel. Procure ler o Protocolo dos Sábios de Sião e você vai ver então que tudo que esse pessoal, tudo que está escrito nesses livros tem sido empregado diariamente. A gente tenta alertar e as pessoas dizem tudo é teoria da conspiração. Não, dê essa oportunidade a você mesmo. Pesquise, procure, leia, informe-se. Como eu já falei diversas vezes, conhecimento é poder e o conhecimento da verdade liberta. Essa é a realidade, o conhecimento da verdade liberta. Então eu vou continuar falando sobre o Estado laico. Essa foi apenas, vamos dizer assim, uma introdução e vou continuar divagando sobre isso. Deixa aí o seu like, deixe o seu comentário ou o seu dislike. Você é livre para expressar aquilo que você sente, tá bom? E eu sou o Gustavo e esse foi mais um vídeo do nosso canal 4SA Flórida. May God bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.